gostaria, primeiramente, Alexandre, de te apresentar. Alexandra Lichtenberg. Ela é graduada, pessoal, em Arquitetura e Urbanismo aqui pelo Mackenzie, né? Ela tem um MBA em Marketing pela PUC do Rio de Janeiro, um MBA em Finanças Corporativas pelo IBMEC, também no Rio de Janeiro. Ela é mestra em Arquitetura Sustentável na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ela teve a dissertação dela premiada, e ela é mestre em Liderança Estratégica para a Sustentabilidade no BTH, que é o Blekinge, me corrija a pronúncia, tá, Alexandra, depois, por favor, tá? Que é na Suécia, Blekinge Institute of Technology. Ah, maravilha, você me ajudou, porque aqui o nome que eu tinha era outro, né? Que fica na Suécia, e da mesma forma ela teve a dissertação dela premiada. Ela é diretora executiva e consultora de sustentabilidade com mais de 20 anos de experiência. E ela também é pioneira na indústria de construção verde. Algumas funções que ela desenvolveu ao longo da carreira dela envolvem cocriação, implementação e comunicação de estratégias para o desenvolvimento sustentável, que agregam valor real ao negócio, gerenciando uma multissetorialidade de projetos colaborativos e mapeamento de riscos e oportunidades materiais. E ela mandou um texto que eu achei sensacional. Palavras dela: eu não vou salvar o mundo sozinha. Eu faço a diferença ajudando líderes a incorporar a sustentabilidade e o pensamento sistêmico em suas organizações. Com 30 anos de experiência e a primeira a projetar uma residência sustentável no Brasil, tendo 2 dissertações de mestrado premiadas, eu cocriei, implementei e comuniquei estratégias para o desenvolvimento sustentável que oferecem valor comercial real através do gerenciamento de projetos colaborativos de múltiplas partes interessadas, em mapeamento de riscos e oportunidades materiais. Ótimo. Então, vamos lá. Bom, para começar, essa imagem dessa pessoa correndo é de propósito, porque existe urgência, tá? É bom a gente se lembrar disso. Os anos vão passando, a situação vai ficando crítica. Não é à toa que existe uma Greta Thunberg hoje em dia fazendo tanta pressão para que as coisas mudem. E o Natural Step é uma ferramenta, na realidade, uma das melhores ferramentas para se conseguir efetuar mudanças. O que é a metodologia do The Natural Step? É uma abordagem para conseguir fazer um planejamento estratégico. Aqui é muito difícil fazer planejamento estratégico de sustentabilidade, como talvez vários de vocês já devem ter percebido. Então, essa abordagem se baseia em alguns elementos. Se baseia no backcasting, no pensamento sistêmico, em ciência básica, que todo mundo pode compreender, e disso foram criados 8 princípios de sustentabilidade. Na realidade, eu vou falar muito em 4 princípios, porque 3 são princípios ambientais e existia um princípio social, e desse princípio social foram desenvolvidos 5 nos últimos 4 anos. Mas, para simplificar, a gente vai falar de 4 princípios. E aí isso tudo se desenvolve dentro de um processo chamado ABCD. Bom, para falar de backcasting, a nossa sociedade se baseou sempre em forecasting. O que é isso? A gente analisa tudo que aconteceu no passado até o presente, cria uma tendência para prever o que vai acontecer no futuro, né? Por exemplo, o consumo de energia. Então, hoje, a gente consome X de energia, essa energia, o consumo vem crescendo Y ao longo do tempo, então eu sei que daqui a 5 anos o consumo vai ser tal, né?
Então, eu não tenho como escolher o que vai acontecer no futuro. O backcasting, por outro lado, eu determino o que eu quero que aconteça no futuro. No caso da energia, por exemplo, eu determino que eu quero que o consumo seja tal, e não o que é o previsto pelas tendências passadas. Então, eu sei o que eu tenho hoje em dia e eu determino qual é a minha visão de sucesso no futuro relativo, enfim, à minha empresa, ao consumo de energia, ao que for que eu esteja, com que eu esteja trabalhando. Então, ou eu determino uma visão de sucesso no futuro, criando um cenário, ou então a gente consegue trabalhar através desses 4 princípios de sustentabilidade. Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa pensar de uma maneira sistêmica. Então, o que é um sistema? O sistema é um conjunto de elementos cujas interconexões determinam o seu comportamento e o comportamento do sistema inteiro. Tá? Isso a gente tem que criar, se condicionar a uma nova maneira de pensar. Porque com isso a gente consegue ter um conhecimento profundo das dinâmicas dentro de um sistema. E se a gente conhecer essas dinâmicas, a gente consegue criar mudanças duradouras. Porque se a gente não faz isso, a gente cria soluções fáceis, de implementação rápida, mas que criam efeitos negativos ao longo do tempo. Então, a gente tem que saber fazer conexões causais e identificar as interdependências de um sistema para poder enxergar o todo. A gente vai falar de alguns exemplos aqui. Primeiro, a gente tem que entender a diferença de um sistema complicado de um sistema complexo. O planeta Terra, por exemplo, é um sistema complexo. Existem uma variedade de elementos interconectados entre si, e você, quando atua num elemento, tem um efeito em vários outros que se modificam ao longo do tempo. Isso é um sistema complexo. Por outro lado, temos diversos sistemas complicados. O automóvel, por exemplo, é um sistema, mas é um sistema complicado. Eu sei que existem X elementos num automóvel de combustão e que se acontece... eu não entendo muito de carro, né? Mas se acontece uma coisa no elemento, eu sei que o mecânico vai saber que ele vai consertar isso e vai acontecer aquilo, o carro vai funcionar de novo. Tá? É um sistema complexo, é um sistema complicado. Por que a gente precisa da visão sistêmica? Isso aqui é um bom exemplo. Todo mundo sabe que é Uber, né? Então, Uber, lá por 2014, 2013, 2014, surgiu o Uber e o Lyft, que é o concorrente do Uber nos Estados Unidos. E aquela grande sensação, todo mundo começou a usar o Uber. E em 2018, foi feito um estudo e na região de Boston foi constatado que 40% das pessoas disseram que, se não existisse Uber, estariam utilizando transporte público. E 12% disse que, se não existisse Uber, teria caminhado ou ido de bicicleta. Nessa época, eu morava em São Francisco, na Califórnia. E a cidade estava fazendo um trabalho para saber o que fazer com o problema. O Uber se tornou um problema, porque, em vez de melhorar o trânsito piorou muito. Por quê? Porque as pessoas deixaram de usar transporte público e passaram a usar Uber. Então, a quantidade de carros em circulação aumentou em vez de diminuir. Agora, em vez de ser o meu automóvel particular em circulação, era o automóvel do motorista do Uber, mas era um automóvel extra em circulação, ao invés dessa pessoa estar utilizando o transporte público. Então, muitas vezes é difícil, não é fácil saber a visão sistêmica. As pessoas não conseguiram entender lá em 2014, quando surgiu o Uber,
que existiria esse efeito negativo. Por quê? Porque não foi feito um estudo cuidadoso do sistema. E o que significa isso? Conseguir entender a reação das pessoas. Isso faz parte do entendimento do sistema. Por exemplo, o sistema alimentar. Como é que o sistema alimentar influencia as mudanças climáticas? No caso do gado, né, do consumo de carne bovina. A emissão de metano por parte dos gases emitidos pelo gado. O metano é 80 vezes mais potente do que o gás carbônico. E também o desmatamento, que é feito para a plantação de soja ou então para pasto para o gado. Mais emissão de gás carbônico, mais efeito das mudanças climáticas. Quanto maior o consumo de gado, maior o efeito nas mudanças climáticas. O gado é responsável a nível global por 10% das emissões de gás carbônico equivalente. Gás carbônico equivalente é uma medida que foi criada porque existem vários gases responsáveis pelas mudanças climáticas. O metano é nitratos, nitritos, outros gases que são mais potentes ou menos potentes que o gás carbônico. Então, foi criada essa medida de gás carbônico equivalente para poder equalizar as medidas. Isso aqui é um feedback loop para a gente entender melhor o sistema. Por exemplo, a queima de combustíveis fósseis aumenta o nível de gás carbônico na atmosfera, que causa o aumento da temperatura global, que causa o derretimento do permafrost, que é a camada congelada nos polos, ou nos países frios, no hemisfério norte, que causa um aumento do metano. O permafrost tem muito metano. A liberação desse metano do permafrost aumenta o nível de gás carbônico na atmosfera, o qual aumenta... Isso aqui é um círculo vicioso, causado pela queima de combustível fóssil. Ao mesmo tempo que aumenta a temperatura global, causa o derretimento do permafrost, também aumenta o derretimento da capota solar, da capota polar, que é gelo. O gelo reflete a radiação solar, não permitindo um aumento tão grande de temperatura. Porém, quando existe menos gelo, o mar, o oceano é escuro, ele absorve a radiação solar, ajudando a aumentar a temperatura. Outro círculo vicioso. Então, se a gente começa a entender como funciona o sistema, a gente pode interferir de uma maneira muito mais efetiva dentro desse sistema. Bom, ciência básica. Isso aqui é muito importante para a gente conseguir entender como é que o Natural Step chegou nesses 4 princípios de sustentabilidade. A biosfera é onde nós, seres humanos, habitamos. É uma camada fininha em torno da Terra, em torno da biosfera, que é a camada superficial do planeta Terra. Por causa da energia solar, existe a fotossíntese, que mantém o nosso sistema da Terra em equilíbrio. O que acontece nesse sistema da biosfera? A Terra é um sistema aberto para energia. A energia, a radiação do Sol entra, atravessa a biosfera e é emitida de volta para a atmosfera. Tá? Então, há uma troca de energia. Mas a Terra é um sistema fechado para matéria. Nada desaparece e tudo dispersa. Tudo, a gente não costuma pensar nisso, mas tudo que existe à nossa volta já existia aqui há bilhões de anos atrás. Tá? Nada foi criado a mais. A gente modifica
mas não, nada desaparece. O que era petróleo, o que saiu da terra como petróleo, virou gasolina, que virou gás carbônico. Não desaparece, ele dispersa e se transforma em outra coisa. Os ciclos geológicos são lentos. Então, a natureza é lenta. Os ciclos geológicos são feitos de atividade vulcânica, de afloramentos minerários, de sedimentação, de mineralização, ao longo de séculos e séculos e séculos. Então, a sustentabilidade está relacionada à habilidade da nossa sociedade em continuar existindo nos limites desses ciclos naturais. A gente não consegue negociar com a natureza. A natureza é como ela é. A gente não consegue apressar um ciclo geológico. Ele existe da maneira que ele sempre existiu. Então, o que a gente está fazendo de errado? Nós provocamos fluxos excessivos de materiais extraídos da crosta terrestre, como, por exemplo, o combustível fóssil. Nós introduzimos componentes químicos persistentes estranhos à natureza, como, por exemplo, o plástico. E nós criamos uma restrição física à habilidade da natureza de executar os ciclos que ela sempre executou. Para quê? Para fornecer ar limpo, para fornecer água limpa, que são elementos dos quais a nossa sobrevivência, né, depende. E também nós criamos obstáculos às pessoas de satisfazerem as suas necessidades através dos vários mecanismos que a nossa sociedade cria. Então, como é que a gente tem quebrado esses ciclos? Ao extrair materiais rápido demais da crosta terrestre, ao envenenar o sistema e destruir a máquina, que são os ecossistemas que fornecem os serviços da natureza que a gente precisa. E ao incapacitar as pessoas de atenderem às suas próprias necessidades. Então, a gente precisa saber onde a gente quer chegar. E daí que foram desenvolvidos esses princípios de sustentabilidade, que não sei se vocês, enfim, já falaram sobre a história do Natural Step. Esses princípios começaram a ser desenvolvidos por um médico oncologista na Suécia, que fez conseguiu, através de um grupo de cientistas, ao longo de 20 anos, chegar a um consenso sobre esses princípios de sustentabilidade. Então, em uma sociedade sustentável, a natureza não é submetida ao aumento sistemático de concentrações de substâncias extraídas da crosta terrestre. Gente, o segredo está nesse termo. Concentrações, aumento sistemático de concentrações. Tá? Se você aumenta a concentração de alguma coisa esporadicamente, isso não vai fazer diferença. O que faz a diferença é o aumento sistemático da concentração ao longo do tempo, que é o que aconteceu com a queima de combustíveis fósseis. Em uma sociedade sustentável, a natureza não é submetida a aumento sistemático de concentrações de substâncias produzidas pela sociedade, as quais a natureza não consegue quebrar sozinha, no tempo que a gente necessita. Por exemplo, o plástico. Nos anos 60, 70, quando começou a aumentar demais o consumo do plástico, ninguém dava bola para isso. Resultado, hoje em dia, você tem, em várias regiões do planeta, mas um significativo é no Atlântico Norte, uma ilha de lixo plástico, que, por causa das correntes marítimas, se concentrou ali uma ilha gigante de lixo plástico.
Por quê? Porque é um aumento sistemático da concentração do plástico que a natureza não consegue desintegrar num tempo que a gente precisa. Né? O plástico demora 500 anos. 500 anos o mar vai ser todo tomado por plástico. Né? E aí, numa sociedade sustentável, a natureza não é submetida a aumento sistemático da degradação crescente dos meios físicos. E, por fim, numa sociedade sustentável, as pessoas não são submetidas a condições que criem barreiras sistemáticas às suas capacidades de satisfazerem as suas necessidades. Bom, vamos elaborar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente fala de eliminar a contribuição a concentrações crescentes de substâncias extraídas na crosta terrestre, primeiro tem que reduzir o consumo, partir do uso ineficiente para o uso eficiente. Do uso dissipativo para ciclos técnicos fechados, que é a economia circular. Substituir o uso de metais raros por metais abundantes, que não envenenam a natureza. Substituir o uso de combustíveis fósseis por energias renováveis e carbon capture and storage, captura de carbono, que é uma tecnologia emergente. Quando a gente fala de eliminar a contribuição à concentração crescente de substâncias produzidas pela sociedade, de novo, reduzir o consumo, a partir do uso ineficiente para o uso eficiente. Substituir produtos persistentes e não naturais por produtos que podem ser decompostos pela natureza. Gente, se o ser humano descobriu o produto A, que a natureza não consegue decompor, o ser humano também tem capacidade de descobrir, desenvolver um outro produto, substituto, que possa ser decomposto naturalmente pela natureza. E também vai sair do uso dissipativo para processos industriais do closed loop, que significa a economia circular. E, finalmente, eliminar a contribuição à degradação crescente da natureza, sair do uso ineficiente do solo e de recursos para o uso eficiente. O uso de recursos de ecossistemas mal gerenciados para bem gerenciados. Prestar muita atenção no uso do solo. O que a gente chama de degradação da natureza? Queimar a Amazônia para colocar pasto. Hoje em dia já está queimando o cerrado. Aqui na Europa, em Portugal, você tem muitas vinhas e oliveiras, plantação de oliveiras. Ultimamente resolveram fazer o olival intensivo. Então, onde você tinha X oliveiras por hectare, hoje em dia você tem 2x oliveiras por hectare. Significa o quê? Significa que você está exigindo desse solo o dobro de nutrientes e o dobro de água, que a região não tem condição de fornecer. Então, o que acontece hoje, por exemplo, no Alentejo, que é a principal região de vinhedos? Não tem mais água. Então, já existe falha de muitas colheitas por falta de água, porque não foi feito um planejamento para o uso dessa água. Quanta água eu tenho e para quais tipos e quantas lavouras eu posso fornecer. Antigamente a gente tinha o shareholder value, né? O valor do acionista. Aí, hoje em dia, a gente tem que pensar no valor compartilhado. Por quê? Porque a economia
depende da sociedade. Se a sociedade não existir, não existe economia. A sociedade depende do meio ambiente. Se o meio ambiente não existir, não existe sociedade. Então, aqueles 3 círculos que se encontravam do triple bottom line, hoje em dia é representado dessa maneira, são concêntricos, onde a natureza não pode ser sistematicamente degradada e a sociedade também não pode ser sistematicamente degradada, porque eles dependem um do outro. E daí a gente tem uma metáfora que a gente chama de funil. Você tem a sociedade dentro da biosfera. Por um lado, você tem uma população crescente e essa população com uma demanda de produtos e um consumo per capita crescente. Do outro lado, você tem os mesmos recursos naturais de sempre. Como a gente falou, o que existe na Terra sempre existiu e é o que sempre vai existir. É um sistema fechado para a matéria. E a gente está destruindo a capacidade regenerativa do planeta. Né? Hoje em dia, você tem o Earth Overshoot Day, que é quando os cientistas calculam que a capacidade do planeta, de uso dos recursos do planeta, se esgota a cada ano. Então, era dezembro, passou para novembro, hoje em dia está em agosto. Chega em agosto, a gente passa a usar um tanto de recursos da natureza que não vai se regenerar mais. É que nem a conta do banco. Se você começa a usar o que você tem guardado, chega uma hora que vai acabar. E aí não tem de onde tirar. Então, essa sociedade está batendo aqui nos limites do funil. Para ter uma sociedade sustentável, a gente trabalha com esses 4 princípios de sustentabilidade para chegar nessa visão de sucesso no futuro ao longo do tempo. Então, já partindo agora para o processo ABCD. Então, você chega numa empresa, vamos implantar um sistema, um planejamento estratégico para sustentabilidade. Primeira coisa que tem que acontecer é todo mundo nessa empresa ter uma linguagem compartilhada do que significa a sustentabilidade. Senão ninguém consegue conversar. E, aliás, não é só nessa empresa, porque a gente não consegue fazer um planejamento estratégico de nada se não trouxer todos os stakeholders desse sistema para conversarem em conjunto. Então, digamos que eu trabalhei num projeto de mineração no norte de Minas Gerais. Não adianta a mineradora querer trabalhar sozinha. Tem que trazer os agricultores locais, que dependem da mesma água que eu estou querendo usar, tem que trazer o pessoal que vai financiar isso tudo, tem que trazer a academia, que vai trazer conhecimento básico sobre a região, tem que trazer o poder público para criar políticas públicas. Então, todas essas pessoas dentro desse sistema têm que entender a mesma linguagem. Esse é o ponto A. Ponto B é entender a realidade atual. Em relação a esses 4 princípios de sustentabilidade, onde é que eu estou hoje? Para aí depois eu criar uma visão de sucesso no futuro. E, em geral, ou você cria um cenário, ou você cria essa visão de sucesso a partir dos 4 princípios de sustentabilidade que delimitam aonde você vai atuar. E aí, a partir disso, você sabe onde você quer chegar, sabe onde você está hoje, você cria o D, que é a sua estratégia, os seus planos de ação para sair de B e chegar a C. Então, o C, você tem a sua visão de sucesso,
O B é o baseline, baseado nos 4 princípios também. Aí você faz um brainstorm de medidas para chegar de B a C. E no D você prioriza essas medidas e elabora um plano de ação. Quais são os elementos primordiais para chegar a esse sucesso? Você tem que ter um conhecimento profundo, que a gente já falou, do sistema dentro do qual você está operando. Quais elementos desse sistema, quais são os elementos, como eles interagem entre si. O conhecimento dos atores desse sistema e como eles interagem entre si. E trazer todo esse povo para a mesa para aplicar em conjunto esse processo ABCD. Vou dar um exemplo aqui de um projeto que eu participei. Não sei se vocês conhecem o CLEI. O CLEI é uma organização a nível mundial que congrega prefeituras do mundo inteiro para dividir políticas de sustentabilidade nesses municípios, nessas prefeituras. Então, eles criaram o POLIR, que é para criar políticas públicas para construção sustentável. Era para a cidade de Belo Horizonte, Montevidéu e Buenos Aires. Então, o que nós fizemos? Primeiro, nós entrevistamos vários atores desse sistema para elaborar um stakeholder map. Arquiteto, engenheiro, bancos, academia, o Procel, que no Brasil é responsável pela eficiência energética, departamento de urbanismo, departamento de obras, concessionárias de serviços de água, de energia, de gás, associações profissionais. Para quê? Para elaborar o baseline, para saber onde é que esse sistema se encontra hoje. Tá? Então, elaboramos o baseline. Aí fizemos workshops iniciais com todo esse povo. Não adianta ter um ou outro, tem que ter todo mundo na mesa. Com todo mundo na mesa, fizemos o awareness. Colocamos todo mundo com conhecimento dessa metodologia de sustentabilidade para saber, para conseguir elaborar mais tarde a visão de sucesso no futuro. Comunicamos o baseline, concordamos no baseline que nós havíamos elaborado através dessas entrevistas e juntos criamos a imagem de sucesso no futuro. E aí o brainstorm de como chegar lá, para depois priorizar as iniciativas e elaborar os planos de ação. Esse é um processo em pinceladas rápidas. Um exemplo fantástico é um exemplo de Whistler, que é uma estação de esqui no Canadá, e como eles elaboraram isso a partir da metodologia do Natural Step. Whistler conseguiu ser escolhida para sediar os Jogos de Inverno de 2010. E já tinha tentado elaborar um plano de sustentabilidade no final dos anos 90, perceberam que não estava dando certo. Em 2005, junto com o The Natural Step, eles resolveram elaborar a visão de sucesso no futuro dentro dos 4 princípios de sustentabilidade. E o mais importante, o que eu sempre guardei, foi o que eles fizeram em relação à energia. Então, uma estação de esqui já é um sistema diferente, porque ele tem um número de habitantes fixos reduzido e, nos períodos de alta temporada, aquele número incha bastante e depois diminui. Então, você tem que ter uma maneira de fornecer água, luz, gás de maneira não constante. E no caso das Olimpíadas, esse fornecimento ia ter que crescer de uma maneira absurda. Então, eles já tinham um gasoduto que fornecia gás natural para a cidade e a proposta que eles tiveram era dobrar o fornecimento de gás natural, construindo outro gasoduto
com pressão alta, etc., etc., 50 quilômetros de gasoduto, a um custo de 42 milhões de dólares. Só que eles já tinham, no planejamento estratégico deles, decidido que em 2020 a Whistler teria 100% de energias renováveis. Então, como é que eles iam trabalhar isso? Se eles fossem trabalhar com forecasting, eles iam ver que eles tinham hoje, para aquecimento, ou eletricidade ou gás propano, para cozinha, para transporte, tudo combustível fóssil. E em 50 anos, eles estariam utilizando um pouco de eletricidade gerada por hidrelétrica, que eles já têm, e iam continuar dependentes do gás natural, que é um combustível fóssil. O que eles fizeram? O backcasting. Em 2050, eu quero ter energias renováveis. Hoje, eu tenho isso. O que eu vou fazer para chegar lá? E, inclusive, eles colocaram aí alguns pontos de interrogação que vocês veem aqui, que são tecnologias que em 2005 estavam começando a desenvolver. Aqui, por exemplo, vocês veem hidrogênio. Hidrogênio hoje, e 20 anos mais tarde, já é uma tecnologia muito mais acessível. Naquela época, não, mas eles já contaram com isso, que poderia ser usado no futuro. E contaram com o gás natural como elemento de transição. E elaboraram um planejamento bastante complexo para conseguir chegar lá. Então, a nova proposta terminou com um custo de capital de 30 milhões de dólares contra os 42 milhões de dólares do gasoduto. Foi criada uma nova concessionária de energia, chamada Whistler Energy Utility, e foi criada uma nova unidade de negócios específica para serviços de energia. Hoje, nós estamos justamente, passamos do 2020, eles chegaram lá. Então, eu não vou dizer que eles têm, inclusive o prefeito de Whistler fez várias conversas com o pessoal lá da universidade, mostrando como eles conseguiram chegar lá. Digamos que você não chegue 100%, mas se você chegou 80%, 90% do seu objetivo, está excelente. E você nenhum planejamento estratégico é inscrito em pedra, né? São processos iterativos onde você vai caminhando e consertando o seu rumo ao longo do tempo. A gente tem um problema também grande quando a gente fala de certificação, né? Existe, acho que talvez ainda hoje, um dos principais processos de certificação ambiental seja o GRI, que, na minha opinião, é extremamente falho. Para vocês, porque ele não tem sistema de monitoramento, quer dizer, eu digo que a minha empresa faz isso e todo mundo acredita, às vezes há uma conferência, mas é muito pouco. E então é um processo que está sendo cada vez mais desacreditado. Aí na Inglaterra foi criado esse sistema chamado Future Fit Business Benchmark. O que é isso? Baseado na metodologia do Natural Step, eles traduziram a metodologia do Natural Step em princípios, objetivos, indicadores e guias, para ajudar as empresas a desempenhar o seu papel para chegar a ser uma empresa Future Fit. Então, é a mesma coisa que a gente falou até agora. A empresa determina o que ela vai fazer no futuro, a visão de sucesso dela no futuro,
e através desses princípios, objetivos e indicadores, ela vai traçar o seu caminho para chegar lá. O Future Fit Business Benchmark é uma plataforma aberta, colaborativa. Qualquer um pode ir no site e fazer o download dos guias, de tudo. E tem tido resultados realmente muito, muito bons. Vale a pena verificar isso. Gente, é isso. A gente tem pouco tempo para desenvolver muita coisa. E então, agora, enfim, vocês têm perguntas, aqui tem os meus contatos. E estou aberta aqui para perguntas que vocês devem ter. Puxa, Alexandra, muito obrigado aí pela tua fala, né? É muito bom escutar. Deixa eu mexer um pouquinho na câmera, né? E eu vou parar o compartilhamento aqui para poder ver vocês. Maravilha. É muito bom te escutar, Alexandre, entender um pouco mais aí desse processo do The Natural Step, né? Uma coisa que a gente reforça aqui para os alunos presentes, né? Primeiro é a questão do entendimento sobre o pensamento sistema, né? Da compreensão do tudo, e nunca agir de forma imediatista. Você pode até resolver, né, um determinado problema, mas provavelmente aquilo irá ocasionar algo que você nem espera, né? Então, a importância de a gente pensar como um todo. Uma das coisas que me atrai muito no modelo de Natural Step, deixa eu tentar sentar aqui na frente, né? Assim você me vê também, né, Alexandre? É que eu consigo... Não, essa câmera ela segue a gente, Alexandre. Você está me escutando agora? Porque o microfone... Estou escutando. Eu estou vendo seu óculos. Agora estou vendo. A câmera, pronto. Vou aparecer um pouco aqui, né? Uma das coisas que me atrai muito no modelo é a questão do entendimento dos 4 princípios, né, de sustentabilidade que são trabalhados dentro do The Natural Step. E depois, obviamente, o processo ABCD, que é o que faz efetivamente com que a gente possa pensar em como trabalhar com essa modelagem. Eu tenho uma pergunta para você, Alexandre, até mesmo para estimular os alunos aqui a participarem, né? Quando a gente fala daquela visão baseada no futuro, né, que o modelo propõe, qual que é o tempo, né, que a gente tem que planejar essa visão baseada no futuro? Então, vamos imaginar que na minha empresa eu quero trabalhar algum aspecto relacionado a uma energia fotovoltaica, ok? E isso eu tenho que planejar para quanto tempo para trabalhar o inverso depois? Depende de onde você está. Né? Não tem... em geral, você tem que planejar com um prazo maior. A gente planeja, em geral, o quê? 15, 20 anos. Porque aí você determina deadlines intermediários, que nem aconteceu em Whistler. Quer dizer, lá na frente, em 2020, eles iam ser 100% renováveis. Então, em 2010, eu vou ter essas tecnologias implantadas que vão me levar a ser 35% renovável. Em 2015, eu vou ter essas outras tecnologias renováveis implantadas e eu vou estar a 70%. Então, o planejamento tem que ser incremental ao longo do tempo. Perfeito. Pessoal, alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Alguma curiosidade? Eles são tímidos, viu, Alexandra? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se manifestarem. Alexandra, uma outra pergunta, né? Da tua vasta experiência aí nos projetos que você trabalhou com a implementação do The Natural Step em diversas empresas, né? Quais foram as principais resistências que você enfrentou por parte dos gestores, né, com a implantação da metodologia? Sair da zona de conforto. A falta de visão da oportunidade. Um caso típico. Nós fizemos um projeto para o CBEDES, que é o Conselho Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável,
em 2011 e 2012 para ser apresentado na Rio+20. Então, 10 empresas do CEBED se reuniram para apresentar seus produtos e serviços para 2 favelas do Rio de Janeiro e como esses produtos e serviços poderiam melhorar a qualidade de vida dessa população. Isso era numa época em que a classe D estava subindo para a classe C. Então, a população das favelas estava tendo um aumento da capacidade de consumo significativo. Bradesco e Itaú eram os chairs desse programa. Então, o Itaú falou, nós vamos fornecer microcrédito. Aí, o que acontece? Essas empresas pagaram, na época, R$1 milhão cada uma para participar do projeto. E aí, enviam um analista júnior para fazer o projeto deles funcionar. Então, o Itaú estava dizendo, eu vou fornecer microcrédito a 4,5% ao mês. Aí eu falei, olha, eu, que não sou moradora da favela, não pego jamais um crédito qualquer 4,5% ao mês. Então, isso aqui é uma oportunidade de criar um produto para essa classe emergente. Então, qual é a falta de visão? É a visão da oportunidade. Então, em vez de despender uma energia, um esforço para criar um produto específico para esse público, pegaram um produto da prateleira e quiseram que coubesse naquele espaço. Eles venderam 0 microcrédito. Então, eles pagaram R$1 milhão para participar de um projeto onde fizeram resultado nenhum. A gente pode traduzir isso, Alexandra, como um greenwashing, né? Muitas empresas, elas querem mostrar, né, para a sociedade algo que efetivamente elas não fazem. É só uma mera aparência, né? Exatamente. Agora, tem uma cadeia seria um McDonald's sueco, chama Max Burgers. O que eles fizeram? Bom, nós vendemos hambúrguer. Hambúrguer é feito de carne bovina, né? Tem todos esses problemas que a gente já falou hoje. Eles começaram a divulgar dentro do cardápio deles a emissão de carbono do cardápio. Que legal. Então, aí eles falaram, bom, o nosso hambúrguer, o bife do hambúrguer tem, sei lá, não lembro, 200 gramas. Nós vamos reduzir para 175 gramas e isso reduz tanto a emissão de carbono. E nós vamos trabalhar constantemente para chegar à nossa visão de sucesso futuro, que é 0 emissão de carbono. Então, mostra para o seu público que eu estou trabalhando de verdade para chegar lá. Legal. Porque, hoje em dia, por exemplo, crédito de carbono. Crédito de carbono não funciona mais. Porque se eu sou uma indústria poluidora, não adianta eu dizer eu vou continuar poluindo e eu vou comprar o crédito de carbono lá de alguém que está plantando. Porque a gente precisa reduzir. Não dá mais tempo. E se eu tenho uma indústria poluidora, eu tenho condições de reduzir a minha emissão. Isso é uma oportunidade para mim. Não é um problema. Fato. Você sabe que você tocou no ponto do crédito de carbono, né? E há poucos dias atrás, numa outra aula, a gente estava conversando justamente sobre isso, né? Dessa questão de empresas que são altamente poluidoras se sentirem confortáveis, vamos falar assim, né? Comprando créditos de carbono para pagar a conta que eles estão gerando para o planeta, né? Essa é a mais pura realidade. Então,
E, Alexandre, eu sei que já é muito tarde aí para você, né? Mas eu quero te pedir mais uma última coisa. Boa parte aqui dos alunos, boa parte, se não todos, né? Que está todos aqui, em breve eles serão gestores, né? De grandes corporações, alguns serão empreendedores, né? Enfim, eles vão ocupar cargos de liderança em pouco tempo, daqui a pouco tempo. Que conselho que você deixa para eles, Alexandre? Porque eu olho para os rostinhos, né, dos meninos e das meninas, todos novos, né, todos aí cheios de vida, sedentos aí por crescer profissionalmente, se desenvolver profissionalmente, né? E que conselho que você deixa para eles, Alexandre? Olha, escutem a Greta Thunberg. A crise climática tem que ser levada muito a sério. Porque o que acontece do outro lado do mundo não fica mais do outro lado do mundo. Por que vocês acham das razões da guerra da Síria, por exemplo, foi a seca? Então, aconteceu um período de seca extrema na Síria, os agricultores começaram a migrar para as cidades. As cidades não tinham condição de absorver essa população crescente que não tinha trabalho. Foi um dos motivos para a revolta. E aí, o que a Europa começou a receber? Essa onda gigante de refugiados. Então, o que acontece lá afeta as pessoas em outras partes do mundo. Não adianta querer achar que, porque eu estou aqui e não está acontecendo nada aqui hoje, o problema não é meu. O problema é mundial. E tanto que São Paulo e Rio, quando eu estava ainda no Rio em 2014, estava em seca extrema. Vocês aí em São Paulo, a billing estava 0. Aí choveu. Aí as pessoas, não precisa mais se preocupar, não, já tem outro período de seca. Então, quem prestar atenção e começar a agir para ter mais resiliência, para poder operar dentro dos limites do que pode ser oferecido, vai sair na frente. Essa é simples. Ok. Gente, alguma pergunta? Não? Eu acho que ela merece, né? Obrigada. Alexandra, deixa eu virar aqui a câmera para mim. Mais uma vez, meu muito obrigado, né, pela tua participação, pela tua presença, pela tua fala. Foi muito enriquecedor. Eu tenho certeza que eles têm aí algumas dúvidas, né? Mas eles ficam tímidos. Mas a gente vai conversar ainda mais sobre esse assunto, tá bom? Muito eu acho que talvez o guia do TNS, a cartilha fique mais clara agora. Uhum. Inclusive já tem todo o material disponibilizado, né, na nossa plataforma aqui de ambiente virtual, né, onde a gente armazena os materiais para eles. Alexandra, fica com Deus, uma boa noite para você, bom descanso e a gente se fala. Ok. Boa noite para todos aí. Tchau. Tchau, tchau.